Boa noite. Nós vamos falar um pouco sobre série uniforme e sistemas de amortização para financiamentos no Brasil. Nossa equipe é formada por Carlos Alexandre, Fernando Luiz, Juliana Souza e Nayara Maria, na disciplina de Matemática Financeira, e a docente é Ana Cândida. Dando seguimento ao conteúdo, Alexandre vai falar um pouco sobre as definições de série uniforme. A definição de série uniforme, essa modalidade de prestações, pagamentos ou recebimento, é usualmente conhecida como modelo Price, no qual todas as prestações têm o mesmo valor, que genericamente representamos por PMT. Essa série que exibe é o retorno do capital através de pagamentos iguais em intervalo de tempo constante. Essa série de pagamento são sistemas de pagamentos aplicados a juros compostos. A forma para calcular o PMT é através do PV. PMT igual ao PV. Tem 1 mais a taxa elevado ao N, tem a taxa, dividido por 1 mais a taxa elevado a N, menos 1. Nós temos aqui no lado a nomenclatura, que o PV significa capital inicial, o FV significa valor final, PMT significa valor das prestações, o I significa a taxa de juros e o N significa período de capitalização. Pode passar. A definição de sistema de amortizações. Esse sistema de amortização é de empréstimo e financiamento. Tratam basicamente da forma pela qual o principal e os encargos financeiros são restituídos ao credor do capital. Ele é um processo de extinção de uma dívida por meio de pagamentos periódicos, combinado entre o credor e o devedor. Assim, a amortização é a devolução ou restituição da quantia emprestada ou financiada. Essa amortização é a mesma que a redução da dívida. Amortizar é pagar uma parte da dívida para que ela reduza de tamanho até a sua liquidação. Porém, é muito importante lembrar que quando nós fazemos um empréstimo ou fazemos um financiamento, além de nós pagar aquele valor que a gente tirou, nós temos que pagar os juros. Os juros é aquele valor que o banco recebe a mais. É coluna de juros. Assim, para amortizar uma dívida, é necessário que o pagamento seja maior que os juros cobrados no período. Ou seja, o valor amortizado é o que sobra do pagamento depois de descontados os juros. Pode passar. Tipos de amortizações. Os principais sistemas de amortização é o sistema de pagamento único. Tipos de amortizações. Os principais sistemas de amortização são os sistemas de pagamento único, que quer dizer um único pagamento no final. Também temos os sistemas de pagamento variáveis, que são vários pagamentos diferenciados. Então, também temos o sistema americano, que é o pagamento no final com juros calculados período a período. Temos os sistemas de amortização constante, que é mais conhecido como SAC, que é a amortização da dívida, ela é constante e igual em cada período. Temos também o sistema francês, que são os pagamentos são iguais. Temos também o sistema de amortização misto, que é o pagamento são as médias aritméticas do sistema Sachs e Price. Tem o sistema também alemão, que são os juros são pagos antecipadamente com prestações iguais, exceto o primeiro pagamento, que corresponde aos juros cobrados no momento da operação. Em todos os sistemas de amortização, cada pagamento é a soma do valor amortizado com os juros do saldo devedor. Isso é, pagamento é igual à amortização mais os juros. Pode passar o slide. Aí temos também os tipos de série, que no caso nós temos duas, que é a antecipada, que essa série de pagamento tem como característica o pagamento ou recebimento da primeira prestação no início de cada período, ou seja, num ato na data focal zero.
também temos as postecipadas, que quer dizer que essa série de pagamento ela tem como característica o pagamento constante ou recebimento da primeira prestação no final de cada período. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco sobre os exemplos de séries uniformes. E como o Fernando bem ressaltou, são duas categorias, né? A pós-tecida e a antecipada. Eu vou começar explicando, dando um exemplo da pós-tecipada. Uma série uniforme postecipada é aquela em que os pagamentos são feitos no final de cada período e as séries uniformes postecipadas são usadas com mais frequência em casos de investimento. No exemplo que eu trouxe aqui, um eletrodoméstico é vendido à vista por R$ 1.200. Qual deve ser o valor da prestação na venda em 3 prestações mensais, iguais sem atraso, se o custo financeiro do lojista é de 4% ao mês? Recolhemos os dados e aqui está o resultado, que dá, depois de trocarmos a fórmula, né, de substituirmos, a gente consegue o resultado de R$ 432,42. E vou mostrar agora um exemplo da antecipada. Uma série uniforme antecipada é aquela em que os pagamentos são efetuados no início de cada período, ou seja, no momento zero da série, como o Fernando também acabou de ressaltar. As séries uniforme antecipadas são usadas com mais frequência em casos de empréstimo. Nesse exemplo que eu trouxe, qual o montante que um popular acumula em 12 meses se ele aplicar 1.500, a taxa sendo de 4,5 ao mês ao final de cada mês? Temos os dados e aqui o resultado. E o resultado final seria de R$ 24.239,87. Em resumo, a principal diferença entre as duas séries uniformes está no momento em que o pagamento será feito, no início do período ou no final de cada período. Vou falar um pouco sobre o sistema SAC e o sistema Price. Um sistema de harmonização é um método usado para calcular e distribuir o pagamento de um empréstimo ou financiamento ao longo do tempo. Existem vários tipos de sistemas de amortização, sendo o mais comum o sistema de amortização constante, o SAC, e o sistema de amortização francês, o SAF, também conhecido como tabela Price. No SAC, a amortização é constante e as parcelas são recorrentes e de forma decrescente. São recorrentes e de formas decrescentes, com base no saldo devedor atualizado. Já no SAF, na tabela Price, as parcelas são iguais ao longo de todo o período de pagamento, mas a proporção entre juros e amortização varia a cada parcela, sendo que no início do contrato a maior parte da parcela é composta por juros e ao longo do tempo a proporção de amortização aumenta e a de juros diminui. Os sistemas de amortização são desenvolvidos para operações de empréstimo e financiamentos de longo prazo. Em todo sistema de amortização, cada pagamento é a soma do valor amortizado com o juro no saldo devedor, isto é, o pagamento igual à amortização mais os juros. Amortizar é devolver o capital que se tomou emprestado. De acordo com Ivan Macedo, ao tomar um capital emprestado ou fazer um financiamento, podemos devolver esse capital em parcelas ou em um único pagamento. Aqui as nossas referências, foi isso. Espero que tenham entendido. Obrigada. Obrigada.